Atos capítulo 5. Os irmãos acharam? Amém? Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso, também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. De grande temor, apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo e levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro perguntou-lhe: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro respondeu: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. E naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-no e a sepultaram-na ao lado de seu marido. Grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão, e dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns deles enquanto passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então, o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: olha, encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando abrimos, não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam o que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentando-os ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que disse: demos ordens expressas a vocês, para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar agora culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes do que os homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunha dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer a esses homens.
Há algum tempo, apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. E ele foi morto, e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho, deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos então pelo discurso do Gamaliel. Chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus, e assim os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Pode sentar. Aleluia. Só a leitura desses capítulos é edificante para a nossa alma. Nós estamos refletindo sobre marcas da verdadeira igreja. E já falamos de muitas marcas. Semana passada nós falamos que a verdadeira igreja sempre vai sofrer algum tipo de perseguição. Nós vimos isso já em Atos, continuamos a ver hoje isso. Nós vimos que a verdadeira igreja se parece com Jesus, porque na primeira prisão lá de Pedro e João, o próprio Sinédrio já falou, são pescadores, por certo, esses homens andaram com Jesus. Quem anda com Jesus se parece com Jesus. E nós vimos também que uma marca da verdadeira igreja obedece a Deus antes de obedecer aos homens. A fala que o Sinédrio já tinha ouvido pela boca de Pedro e João, anteriormente, se repete agora com todos os apóstolos lá. Eles dizem, mais importa obedecer a Deus, ou antes importa obedecer a Deus, do que aos homens. Na semana passada nós vimos também que uma das marcas da verdadeira igreja é que ela é unida, estavam todos reunidos num só lugar, com os mesmos propósitos, com o mesmo ensino, eram um só coração, uma só mente. Nós vimos alguma coisa sobre a unidade na semana passada. Nós vimos também que era uma igreja generosa. A igreja verdadeira, ela é generosa em abrir mão daquilo que é seu e compartilhar com os necessitados. Então, foi assim que nós encerramos Atos capítulo 4. E, se vocês olharem lá no último versículo, os 2 últimos versículos lá de Atos 4, você vai ver a história de um homem chamado Barnabé. A Bíblia diz que muitos deles vendiam as suas propriedades e o dinheiro arrecadado chegava e colocava aos pés dos apóstolos. E um desses homens era Barnabé. O nome dele era José, os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho da consolação. Provavelmente essa era uma característica muito forte de Barnabé, consolar as pessoas, ajudar as pessoas. E o texto diz que ele vende uma propriedade sua e pega todo o seu dinheiro e coloca para os apóstolos administrarem para o bem do povo. E em seguida nós já entramos nessa história, a história de Ananias e Safira, que dá início ao capítulo de número 5. E o texto diz que Ananias e Safira também venderam uma propriedade. Ou seja, bem provável aconteceu o seguinte: Ananias e Safira já estavam na igreja e, de repente, viram aquele homem chamado Barnabé trazer tudo o que ele havia conseguido na venda da propriedade, e provavelmente ali as pessoas começaram a admirar ainda mais Barnabé. E os próprios apóstolos colocam ele como filho da consolação, ou seja, alguém que abriu mão de algo importante que tinha para abençoar as outras pessoas e assim receber um título. Provavelmente passou na cabeça de Ananias e Safira: nós também precisamos receber uns tapinhas nas costas. Nós também precisamos ser reconhecidos como alguém que fez uma coisa boa no meio dessa igreja. Só que eles não tinham o coração tão altruísta assim. Eles estavam apegados ao materialismo. Então, nós vemos justamente eles vendendo a propriedade, mas se eles venderam ela
colocar, né, uns valores fictícios para ficar mais fácil. Eles venderam por R$100.000 e eles combinaram antes. É o seguinte, nós vamos aqui vender por 100 mil, mas a gente não pode ficar sem nenhum dinheiro, né? Vamos ficar aí à margem ao cuidado de Deus? Não dá. A gente vai ficar com pouco para a gente, mas o nosso discurso vai ser igual ao discurso de José, Barnabé. Nós vamos ver que esse é o valor completo. Então, eles vendem por 100 mil e chegam com 50 mil dizendo, olha, está aqui, tudo que nós conseguimos na venda daquela propriedade está aqui. E Lucas registra essa história de uma maneira até assustadora. Primeiro vem Ananias contando essa história e cai morto. 3 horas depois, chega a esposa dele, Safira, e Pedro pergunta, vocês venderam por 50 mil a propriedade? Ela, sim, mentira combinada. E Pedro diz, olha, os pés dos jovens que vieram e levaram seu marido ainda estão aí. Eles estão vindo também te levar. Na mesma hora, ela cai morta. Aqui nós precisamos já parar, olhando essa história de Ananias e Safira, e entender a marca de da verdadeira igreja, ou de um verdadeiro cristão, porque a igreja é composta pelos cristãos. Eu e você somos igreja. Uma marca da verdadeira igreja é que não brinca com o sagrado. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, não brinca com o sagrado. A fala de Pedro para Ananias e Safira é uma fala muito forte. Ele diz assim, você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Mas sim a Deus. Aqui nós vemos um coração hipócrita em Ananias e Safira. 2 pessoas que na verdade não honraram nem o nome deles. Ananias significa Deus é cheio de graça, mas aqui ele vê que Deus também é justiça. Safira significa bela, mas aqui ela revela a feiura do seu coração. Pessoas que eram hipócritas, queriam ser o que não eram e brincaram com o sagrado. Nós precisamos entender que com Deus não se brinca. E as coisas de Deus, com o reino de Deus, também não se brinca. Aqui, a gente precisa já começar a refletir sobre a nossa maneira de nos conduzirmos nos dias de hoje. Ananias e Safira, eles estavam, parece muito alienados, que Deus estava guiando toda aquela igreja. Talvez pensaram, olha, o Pedrão lá não é um homem, talvez muito inteligente, né? Pescador. Com o nosso papo vai ser muito fácil de enganar o líder da igreja. Mas a igreja não era de Pedro. A igreja não é de Pedro e de nenhum pastor, a igreja é do Senhor. Eles brincaram com o sagrado. Há um risco ainda hoje de você pensar que está enganando os homens que estão na direção e liderança da igreja. Mas a verdade é que com Deus não se brinca, porque Deus ele sonda o coração. Ele conhece todos os caminhos da nossa mente. Ele vai lá no profundo e realmente consegue ver aquilo que os olhos não conseguem ver. Nosso Deus é assim. Quando nós olhamos, por exemplo, para os dias de hoje, nós vemos dias que isso aqui também acontece. A apostasia. Pessoas que estão na igreja, mas querem impressionar. Nós vimos, Atos capítulo 3, que uma das marcas da igreja verdadeira é que não quer glória para si. Nós vimos quando o Pedro e o João, eles oram por aquele paralítico da Porta Formosa, e aquele homem anda, as pessoas correm para eles para meio que colocar eles em pedestal. E eles dizem, ei, para com isso. Isso aqui é obra de Deus. Aqui, o processo é inverso. Ananias e Safira não queriam dar a glória para Deus, mas queriam glória para si mesmo. Queriam glória para si mesmo. E a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. E, infelizmente, está cheio de crente, entre aspas, querendo a glória para si.
Tudo isso é tentativa de tirar a glória de Deus para si. Nesse caso, Ananias e Safira estavam usando o dinheiro. Tem gente que ainda usa o dinheiro para tentar impressionar pessoas, para tentar atrair glória para si? Ainda tem. Já diminuiu, não é tantos assim, mas ainda tem. Pessoas que chegam lá, né, na oferta e quer mostrar para todo mundo quanto ele deu, ou quer mostrar o tamanho do dízimo dele. É tentar querer provar algo que, na verdade, não é, buscar glória para si. Mas a maioria, infelizmente, dos cristãos hoje usa uma outra artimanha para tentar fazer isso, atrair glória para si, que é justamente usar a falsa espiritualidade. Falsa espiritualidade é aquele que quer mostrar que ora mais que todo mundo, é aquele que bate na perna, faz aviãozinho, grita um monte, e no meio da igreja todo mundo pensa que é um grande profeta, um homem cheio do Espírito Santo que está sempre falando em língua, mas você vai ver os frutos na casa dele e tem uma mulher muito infeliz, que às vezes aparece com o olho roxo. Você vai ver os filhos, não querem nem saber de crente e igreja. Até hoje é assim. Nós, pastores, de vez em quando enfrentamos isso. Mas, pastor, eu pensei que era uma pessoa de Deus, era uma mulher de Deus. Tinha um cabelão lá no pé, pastor, sempre estava de saia. Acho que nem depilava as pernas, pastor. E lá na igreja orava por todo mundo, profetizava por todo mundo, mas, pastor, não é que ela me roubou? Não é, pastor, que ela saiu falando mal da liderança? Não é, pastor, que ela é fofoqueira? Coisas que acontecem ainda hoje. Nós vemos em dias onde a hipocrisia ainda está tentando se infiltrar dentro da igreja. Para tirar a glória de Deus, a pessoa quer ser glorificada como super santa, mais santo do que Jesus, está implicando em coisas negativas, atrasando o crescimento do reino de Deus. Até hoje isso funciona assim. E tudo isso é o quê? É brincar com o sagrado. Porque de Deus não se zomba, Ele olha o nosso coração, Ele sabe o que está aí. Deus não se deixa enganar. E aqui nós vemos isso muito claro. Deus, Ele não queria uma igreja hipócrita, como os judeus da época estavam acostumados com os fariseus. Os fariseus, em Atos é um partido que aparece bem menos que os saduceus, porque nós vemos os saduceus, que eram aqueles mais politizados, eram aqueles que tinham uma parceria com Roma, era a maioria que compunha o sinédrio, era quem tinha o sacerdote ali representando. Os saduceus aparecem muito mais. Mas nós vemos Jesus, o ministério dele, chocando muito com os fariseus, porque os fariseus era aquele que tinha admiração do povo, muito mais que os saduceus. Os fariseus, eles diziam que abriam mão, né, do poder, da riqueza, para viver uma vida de mais intimidade com o Senhor e mergulhar nos ensinos da lei. Só que Jesus fala que eles eram sepulcros caiados. Jesus chega a chamá-los de raça de víboras, porque eram homens que oravam em público para receber tapinha nas costas. Eram homens que, quando iam ofertar, chacoalhavam o saco de moeda para receber glória. E Jesus chega a dizer, olha, esses já receberam a glória deles aqui. E Jesus não queria uma igreja já que entrasse pelo mesmo caminho da hipocrisia, porque os judeus estavam considerando aqueles hipócritas, que era só aparência, que condenavam todo mundo e só eles eram santos. Jesus não queria que a igreja começasse assim. Tem um teólogo que ele chega a dizer, né, nesse início, ou Deus acabava com a hipocrisia, ou a hipocrisia acabava com a igreja. E por isso, talvez, uma punição tão severa com Ananias e Safira, porque eles eram aqueles primeiros que estavam deixando a hipocrisia entrar no coração, tentando tirar a glória de Deus, trazer a glória para si e fingir o que não eram, ser o que não conseguiam, fingir aquilo que, aparentar aquilo que não eram. Essa é a verdade. E Jesus, então, nós vemos, né, batendo contra os fariseus, e agora aqui nós vemos na prática, o Senhor Deus punindo Ananias e Safira por causa da hipocrisia. Nós precisamos entender, meus irmãos, que o verdadeiro cristão, ele não brinca com o sagrado.
ele não tenta aparentar o que ele não é. Jesus, ele disse que quem alcança misericórdia, quem tem livre acesso a Deus, é aquele que reconhece: Senhor, eu sou pecador. E nem aquele publicano que entrou batendo no peito: Senhor, não sou digno de estar aqui. O fariseu estava: eu te louvo, porque eu não sou que nem esse publicano. Quem tem acesso a Deus é quem não vive em hipocrisia. E nós não podemos brincar com as coisas sagradas, fingindo ser aquilo que de fato não somos. Isso o Senhor rejeita. E daí a gente pode até aplicar a fala dele lá em Apocalipse. Antes fosse frio ou quente, mas porque é morno, porque vive de aparência, vomitar-te-ei da minha boca. São palavras fortes que nós precisamos aprender. E aqui, implícito nessa questão de que não podemos brincar com o sagrado, nós também precisamos entender que o sagrado é embasado em verdade. A mentira não pode fazer parte da nossa vida. Aqui eles vieram com uma mentira descarada, falando de um valor quando de fato não era. O verdadeiro cristão, a verdadeira igreja, ela preza pela verdade. Isso sempre. Nós sabemos e às vezes até falamos o velho jargão, que o pai da mentira é o... Reproduzimos a fala de Jesus. Se você pegar a Bíblia e abrir em João capítulo 8, verso 42 em diante, você vai ver Jesus justamente falando sobre a mentira. Porque alguns estavam mentindo, mas dizendo: não, eu sou filho de Abraão. E Jesus chega e bate com os dois pés dizendo: não, vocês não são filho de Abraão. E ele diz o seguinte: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês? Ou porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Uau, muito forte as palavras de Jesus. Não existe mentira branca, não existe mentirinha. Mentira é mentira. E uma das maneiras de brincar com o sagrado é deixar a mentira entrar no seu coração. É você se tornar filho do diabo. Isso é forte, irmãos. A fala de Jesus. E a gente precisa entender isso, talvez, na prática do nosso dia a dia. Até hoje você vê pessoas mentindo na hora de contribuir. Só para aparecer lá, não. O pastor pensar que eu sou dizimista, vai aparecer lá no hall de membros. E daí você vê pessoas que ganham R$1.000, 10% seria 100, você vê eles dizimando 40, 50. É melhor não dizimar, irmão, mas faça o que é certo. Não queira mentir. Certa vez, aqui em Blumenau aconteceu. O pastor ficou apavorado, porque sabia que uma família tinha 3 filhos e pegou uma cesta básica, no Bom Samaritano, porque a gente dá assistência também às famílias necessitadas, e levou lá. Quando chegou na casa do irmão, que já era auxiliar, uau, será que é aqui mesmo? Porque era uma mansão. Tocou a campainha, saiu lá o irmão: pastor, que bom, tal. Pastor, olha, eu vim trazer uma cesta básica para ti. Para mim não precisa, pastor. Olha, eu fiquei preocupado, sei que o senhor tem 3 filhos, e o teu dízimo foi de R$50, eu imaginei que o irmão ganhava R$500. Então, trouxe aqui para poder ajudar, porque viver com R$500 hoje não dá. O irmão ali caiu a ficha. Pastor, na verdade eu não ganho só R$500. Eu ganhava mais de R$5.000. Mas, para constar lá que deu alguma coisa, dava um jeitinho. Isso é mentira. Isso é mentira perante Deus. Nós vemos, por exemplo, hoje, a questão do pagamento dos impostos. Pastor. Jesus mesmo foi questionado sobre isso. Na verdade, o governo de Roma era até pior do que o governo que nós estamos tendo, na questão de cobrar imposto. E olha que está sendo feia a nossa situação aqui. Mas quando questionaram Jesus: e aí? É lícito pagar imposto a César? Pagar imposto a Roma? Jesus foi bem claro: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus.
Daí eu queria perguntar para aqueles que dizem que no Novo Testamento não tem afirmação de dar o dízimo, o que é o dar a Deus o que é de Deus? Para quem que Jesus estava falando? Então, meus irmãos, são coisas que nós precisamos prezar pela verdade. Os impostos do Brasil estão pesados, pesadérrimo, mas não dá jeitinho brasileiro. Não dá jeitinho brasileiro. Deus honra quem preza pela verdade. E isso é nos mínimos detalhes. Certa vez o pastor Nilton falou aqui, né? Telefone toca em casa, posso falar com seu pai? E o pai disse para o filho, eu não estou. Mentira. É melhor falar, olha, o papai não pode atender. Papai agora está ocupado, do que mentir. Irmãos, isso pega todos nós. Pega desde mim, pastor Lediel. O senhor pode pregar lá na minha congregação no dia tal? Era bem o dia que eu ia passar com a minha família. E aí? Será que eu devo mentir? Dizer, eu já tenho um compromisso, né, vou estar pregando em outro lugar? Não. Preciso falar a verdade. Olha, não posso porque esse dia eu tirei para a minha família. Todos nós, meus irmãos, vamos ser tentados na questão da verdade. E não esqueça a fala de Jesus registrada por João 8. João marcou isso, que o pai da mentira é o diabo. E não tem como fugir dessa realidade. Amém, irmãos? Amém. Enfim, nós estamos só no primeiro tópico, deixa eu correr aqui, né? Não brinque com o sagrado, não brinque com o sagrado, leva Deus a sério, leva as coisas de Deus a sério, porque o Senhor, Ele olha para o teu coração, para a tua integridade, e nós vivemos num mundo tão feio, onde a integridade está tão fora de moda, que às vezes é difícil, quando a gente vê, nós literalmente estamos remando contra a correnteza, totalmente contra, mas nós precisamos continuar no caminho certo. Esse zelo de não brincar com o sagrado, aqui ele já revela algumas consequências. Nós vemos, por exemplo, né, a questão de evidenciar quem é contra e a favor. Nós já vemos na igreja primitiva, pseudos crentes, estava lá, Ananias e Safira. Nós vemos aqui, meus irmãos, as táticas do diabo muito claras. A partir do capítulo 3, uma das táticas do diabo para impedir o crescimento da igreja foi a perseguição, de fora para dentro. Agora, como ele não conseguiu fazer com os discípulos animassem, continuavam pregando, o que ele fez? E essa é uma tática até hoje muito usada. Não deu a perseguição, vai pela infiltração. E daí ele bota pessoas que se dizem cristãs do teu lado, para abalar a tua fé, mas que pelo discurso, pela falta de verdade, pela mentira, se você tem Deus, você consegue detectar. Mas desde o início ficou muito evidente o lado dos que estão com Deus e aqueles que não estão com Deus. E Deus traz a justiça. Nós vemos daí no versículo 12 e 13, olha só que interessante. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Aqui, nós vemos um bando de quê? Indeciso. Você imagine, né? Milagres aconteceram, desde quando aquele paralítico andou. Agora, onde os apóstolos iam, colocavam as mãos. Nós vemos no texto, né, que Pedro passava e as pessoas das regiões ao redor de Jerusalém chegavam a trazer os doentes para quê? Para ficar perto da sombra de Pedro. Quando a sombra de Pedro passasse, o poder de Deus era tanto que curava. A igreja começou a crescer, as pessoas começaram, uau, nós precisamos conhecer mais sobre isso. Só que no versículo 13 deixa claro, dos demais tinha um grupo que não queria se juntar a eles, porque esse negócio aí não vai dar certo. Eles estão atraindo muita atenção, o povo está gostando muito deles, e já estamos de olho ali no capitão da guarda do templo, nos saduceus, nos fariseus, esse povo está bravo, então nós nem vamos se misturar, porque senão vai sobrar para nós. E daí você vê que uma parte do povo não ousava juntar-se a eles. E aqui fica muito claro também, meus irmãos, quem leva as coisas de Deus a sério, entende, ou é tudo ou é nada. Ou você está disposto até a sofrer pela causa do mestre, ou não. Não tem, né, aquele 50% de Deus, 50% não. Ou é tudo, ou é nada. Amém?
para complementar e finalizar esse ponto, 2 Timóteo 2:19, onde nós vemos a palavra dizendo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, não brinque com o sagrado. Se você pertence ao Senhor, afasta-se de tudo o que não é de Deus. Afasta-se da mentira, da lascívia, da cobiça, daqueles que querem te levar para o mau caminho. Afasta-se. Não brinque com o sagrado. Não brinque com as coisas de Deus. Não queira mostrar-se que é santo quando a sua conduta, quando você está sozinho, não é de santo. Não brinque com o sagrado. Amém? Segunda marca da igreja verdadeira, registrada aqui no capítulo 5 de Atos, é que a verdadeira igreja tem poder sobre os demônios. E nós vemos aqui no verso 16, seguinte registro de Lucas: afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aqui nós vemos o cumprimento de Jesus, da fala de Jesus aos seus discípulos, registrada lá em Marcos capítulo 16 e 17, Jesus deixa bem claro: estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome, ou seja, se é meu representante, primeira coisa, expulsarão demônios. Nós vemos antes de cura, antes de todas as outras coisas, Jesus falando: expulsarão os demônios em meu nome. E aqui, meus irmãos, nós precisamos atentar para uma grande verdade presente, né, na vida de todo cristão. O cristão revestido, ele não milita contra a carne ou sangue. Nós vemos Paulo falando em Efésios, né, que a nossa luta não é contra os seres humanos, nossa luta não é contra a gente, mas ele diz: contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esse grupo de saduceus, diferente dos fariseus, eles não acreditavam em ressurreição, eles não acreditavam em anjos, eles não acreditavam em demônios, eles não acreditavam em nada disso. E agora nós vemos muitas pessoas possessas por demônios e os discípulos repreendendo aqueles demônios. Você imagina a confusão que estava em Jerusalém. Às vezes eu tento imaginar a confusão que estava em Jerusalém, né, nesse momento, porque tantos milagres, maravilhas acontecendo, o que se passava na cabeça desses fariseus. Às vezes eu começo assim a perguntar. Mas muitas vezes a igreja de hoje tem negligenciado o agir dos demônios. Infelizmente, tem muito crente mais parecido com os saduceus, que não creem mais em anjos, não creem em demônios. Durante a história, muitos teólogos vieram negando a existência de anjos, demônios, e hoje tem alguns que vão lá, né, mergulham em Le Bultmann, que é um desses teólogos, e começa a acreditar: não existe anjo, não existe demônio, não existe nada. Irmãos, existe anjo, existe demônio. Os demônios, eles querem te destruir. São um exército de Satanás para tentar impedir o crescimento da igreja. E eles vêm muitas vezes fazendo o que nós vimos aqui, questão da infiltração. Eu acho interessantíssima. Olha só a fala de Pedro com Ananias, antes de Ananias cair morto. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo? Olha só, estava lá a igreja, estava lá um casal que todo mundo pensava ser de Deus, e lá Satanás encontrou no coração de Ananias um espaço para agir. E o mais interessante que eu vejo aqui, na fala de Pedro, é justamente a permissão que Ananias dá para Satanás. Pedro diz: como você permitiu? Ou seja, quem dá autorização para o diabo entrar na vida é a própria pessoa. É a própria pessoa. Por isso que nós vamos ver
Tiago dizendo lá no capítulo 4, verso 7, portanto, submetam-se a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos entender que ainda nós temos a liberdade de escolha, ou escolhemos Deus, ou escolhemos ao diabo. Como que eu faço essa escolha, pastor? Se eu escolho Deus, eu obedeço os ensinamentos do Senhor. Se eu escolho o diabo, eu pratico as obras da carne. Se eu escolho o diabo, eu minto. Se eu escolho o diabo, eu traio. Se eu escolho o diabo, eu só zombo, eu odeio, eu deixo a ira criar raiz no meu coração. Se eu escolho o diabo, eu vou escolhendo tudo o que é contra os princípios cristãos. E cada vez que você mente, que você peca, que você trai, que você faz uma coisa errada, você está dando margem para o diabo agir na sua vida. Porque você não está resistindo. Se resistir, o que acontece? Ele foge. Mas se você não resistir, qual é a consequência lógica? Ele permanece, te agarra e entra em você. É a consequência lógica. Por isso a palavra de Deus é muito clara. Não vacile com o pecado. Não ceda às tentações. Isso é dar legalidade ao diabo. Os espíritos malignos estão aí, irmãos, querendo nos destruir, querendo impedir que você venha desfrutar uma vida em abundância. Mais para frente a gente vai entrar nisso, porque ainda tem muito demônio para ser expelido aí na história da igreja, em Atos. Nós vamos voltar a falar dessa questão do mundo espiritual. Mas é uma coisa séria, e nós não podemos negligenciar. Por isso, uma das primeiras marcas que nós falamos é o quê? Oração. Oração é escolher a Deus. Oração é ter discernimento para saber a hora que o diabo está agindo e resistir a ele. Oração é estar revestido. Nós vamos ver o próprio Paulo, em Efésios 6, quando ele está falando aqui da nossa guerra contra o diabo e as potestades, ele vai depois já falar, ei, presta atenção que existe uma armadura, a armadura da fé, a armadura que vai te preparar para você enfrentar as ciladas do diabo. Mais para frente nós vamos pregar sobre Efésios 6 também, falando sobre isso. E nós vemos, além da influência maligna ali no coração de Ananias e Safira, nós vemos também os anjos do bem. Agora, não os demônios, mas os anjos de Deus também se manifestando para quê? Para servir a igreja, apoiar a igreja. Nós vemos, por exemplo, agora, o povo todo, uau, que coisa maravilhosa, que coisa linda. Nós vemos aí os saduceus, os sacerdotes vão lá e falam, nós não falamos para vocês não pregar Jesus, prende eles. Quando prende eles, colocam guardas na porta, fecha eles, amarra eles, e de noite, a Bíblia fala, versículo 19, durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse, anunciem a vida. Olha só, quem tem aliança com Deus, quem está sendo obediente aos ensinamentos do Senhor, vai ter o quê? Anjos o guardando, o servindo, o guiando. Nós vemos isso acontecer aqui. Lá em Hebreus, capítulo 1, verso 14, nós vemos o escritor de Hebreus dizer o seguinte, os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Os anjos, meus irmãos, eles estão aqui para servir a igreja, para cumprir os propósitos de Deus. A palavra ângelos, ou ángel, no grego, tem mais o sentido de mensageiro, porque nós vemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, anunciando a Maria, que ela teria Jesus, nós vemos os anjos anunciando aos pastores de Belém o nascimento de Jesus, nós vemos anjo aparecendo a José, nós vemos os anjos depois da ressurreição de Jesus aparecendo no sepulcro como os mensageiros, mas eles também intervêm na vida direta, e aqui nós temos já um primeiro registro de um anjo libertando eles, e aqui é um milagre maravilhoso, porque não diz que os anjos vieram e lutaram contra os soldados que estavam ali guardando o cárcere, mataram os soldados e libertaram eles. Aqui nós vemos provavelmente um caso de teletransporte, aquilo que Filipe vai desfrutar depois, porque as cadeias ficaram fechadas, os cadeados nas mãos deles estavam fechados,
os guardas estavam na porta. E os guardas estavam pensando que eles estavam lá dentro ainda. Então o anjo veio, tirou eles de lá, levou eles para fora, ninguém viu nada. Ninguém viu nada. No outro dia, né, o Sinédrio se reúne, agora chama os nossos prisioneiros. Mas quem está em Deus nem era mais prisioneiro, né? Nós vemos que todos eles ficaram assustados, porque estava tudo no lugarzinho, imagina a cara dos soldados, né? E aquele capitão da guarda, que já tinha prendido eles pela segunda vez, a cara dele. O que aconteceu aqui? Todos eles lá na porta, tudo normal, pelotão, tudo ok, mas os prisioneiros não estavam. Daí chega a notícia, olha, os homens que vocês prenderam, eles estão lá no pátio, pregando de novo o tal de Jesus. E daí vão lá, e daí é interessante que Lucas registra, quando vão, eles pedem, olha só, né? Porque Lucas registra que eles não usaram força com medo que eles estavam do povo. Então eu imagino eles chegando, vocês podiam voltar lá para a sala de reunião de novo? Porque a gente precisa resolver esse problema. Não usaram força com medo do povo. Mas nós precisamos entender aqui o quê? Que nós temos o Senhor, existe um mundo espiritual, e quem tem Deus tem poder para expelir demônios. Nós vamos falar mais disso, mas uma das marcas da verdadeira igreja é isso, não negligencia as forças espirituais, o mundo espiritual, e sabe quem Deus tem poder para expelir demônios. Deixa eu correr aqui, porque senão não vai dar tempo. Depois nós vemos ainda como marca da verdadeira igreja, a verdadeira igreja ela é triunfante. Ela é triunfante. Nós vemos então agora os discípulos novamente lá no Sinédrio, aqueles 71 homens cercando eles, fazendo questionamento, falando para eles, e agora a maioria já estava ali muito bravo, porque já pela terceira vez eles haviam desobedecido às ordens deles de não pregar esse Jesus, e além desse argumento eles falaram, e tem mais, agora vocês estão acusando a gente que nós matamos esse Jesus, como se não fosse, né? Os próprios fariseus, saduceus estavam lá, diante de Pilatos, pedindo a crucificação de Jesus, ainda dizendo que caia sobre nós o sangue dele. Mas enfim, Pedro tem a ousadia de falar isso para eles, e daí aqueles homens ficam tão irados, que eles queriam matar os discípulos ali, na mesma hora. Daí se levanta um sábio entre eles, que não era saduceu, mas era fariseu, Gamaliel, ele diz, israelitas, olha só, nós precisamos ver o que nós vamos fazer com esses homens, porque nós podemos se achar lutando contra Deus. Se eles realmente são de Deus, não tem como a gente lutar contra Deus, mas se é de coisa de homem, vai fracassar, assim como aconteceu com Teudas, assim como aconteceu com aquele Judas, né? Então, ficou ali. Eu imagino Gamaliel dando esse discurso, né, maravilhoso. Gamaliel, só para a gente ter uma ideia, ele era considerado dos saduceus, naquele momento, o mais sábio de todos. Lá na frente, Paulo vai falar, olha, eu fui ensinado aos pés de Gamaliel, porque provavelmente Paulo iria suceder Gamaliel ali na linhagem daqueles fariseus, mestres, ensinadores. Gamaliel, ele era o cara na época, reconhecido. Muitos chamavam ele como Rabã Gamaliel. Não era nem mais rabino, mas era Rabã, que a palavra Rabã era um elogio à lei, falava sobre a beleza da lei. E esse cara, antes do nome dele, as pessoas falavam Rabã Gamaliel, porque ele tinha um nível de conhecimento altíssimo, e era respeitado por todos. Ele levanta e ele então faz esse discurso, dizendo, olha, se for obra de Deus não tem o que fazer, mas se for obra dos homens vai acabar como os outros. Na mesma hora, aqueles homens do Sinédrio, eles imaginam, claro que isso aí é obra de Deus, é obra dos homens, não obra de Deus, porque nós somos representantes de Deus. Eu imagino que eles pensavam assim. Daí eles deixam os apóstolos sair, batem neles, né, mas não os prendem e não os matam. Por quê? Porque eles estavam convencidos pelo discurso de Gamaliel, que o que estava acontecendo ali ia acontecer como foi o Teudas. Teudas foi um homem que ajuntou 400 homens numa rebelião
contra o Império Romano e tentou fazer um movimento, mas depois que ele morreu, se dispersaram. E ele ainda, no discurso, Gamaliel falava também de um tal de Judas, o Galileu. Esse Judas Galileu, segundo o historiador Flávio José, foi um homem que viveu em torno do ano 6 depois de Cristo, e ele juntou um grupo para lutar contra o Império Romano, e ele dizia assim: nós temos o Deus verdadeiro e nós não devemos pagar imposto a Roma, nem que preciso for morrer por isso. E ele fez um agito lá, as pessoas pararam de pagar imposto a Roma, os que seguiram ele, mas claro, o Império Romano era muito forte, veio, dispersou, acabou com tudo, né? E agora, no discurso de Gamaliel, o Sinédrio estava pensando: porque esse Jesus, deve que vai acontecer a mesma coisa, né? E eu fico imaginando, irmãos, quem olhava para Jesus, com aqueles 12 homens o seguindo, 12 homens bem meia boca, uns brigão, uns pescadores, uns meio analfabeto, o melhorzinho e mais inteligente era o tal de Judas. Esse foi o que traiu Jesus e saiu fora do grupo. Agora, daqueles que não eram nada, Deus confundiu. Daqui a pouco tinha 70, daqui a pouco tinha 120 no cenáculo, daqui a pouco na primeira pregação 3.000, daqui a pouco 5.000, daqui a pouco 10.000, nunca mais parou de crescer. O Império Romano, que era aquela potência toda, quem olhava para Jesus e os discípulos dele, para o Império Romano, jamais ia imaginar que aquele Império Romano ia ruir, mas a igreja ia triunfar, ia continuar, ia crescer e ia assim conquistar o mundo. Irmãos, você precisa ter uma certeza: o mundo nunca vai conseguir parar a igreja. Por mais que tenha perseguição, por mais que tenha infiltração, a verdadeira igreja já está decretada, ela é triunfante. E até mesmo a morte dos justos se torna como propósito de Deus, para cumprir a vontade dele e assim proclamar ainda mais a mensagem do Evangelho. Lá no começo, depois do ano 64, quando o Império Romano começa a perseguir a igreja e matar cristão à torta e direito, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, ele fala a famosa frase: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristão morria, mais cristão aparecia. E a igreja nunca parou de crescer. Irmãos, você precisa ter essa convicção: nada vai impedir o crescimento da igreja. Enquanto nós estivermos aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, você pode ter certeza, vai ter uma igreja. Por mais que tenha Estado Islâmico perseguindo, querendo liquidar os cristãos de um monte de país, você pode ter certeza, a verdadeira igreja não vai acabar. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Se daqui, e vamos pegar as maiores empresas hoje, Google, Apple, Microsoft, sei lá o quê, se daqui 500 anos ainda tiver vida nessa terra, é bem provável que essas empresas nem existirão mais. Mas você pode ter certeza que lá vai ter uma igreja. Lá vai ter o povo de Cristo servindo ao Senhor. Então nós precisamos entender que a marca de uma verdadeira igreja é essa, ela é triunfante. E por isso, cada cristão, por mais que enfrenta dificuldade nessa vida, por mais que tenha luta, por mais que tenha os problemas do dia a dia, lá dentro você sabe que você é triunfante em Jesus. Lá dentro você sabe que se você está bem com Deus, está no caminho certo, há uma esperança real. Em Jesus, nós somos mais que vencedores. E para finalizar, uma outra marca, para a gente finalizar, porque o tempo já foi. Vou ter que pular uma aqui. Mas uma outra marca da igreja verdadeira registrada aqui em Atos capítulo 5, é que a verdadeira igreja, ela vive uma outra lógica do que a lógica humana. Os versículos 40 e 41, eles chamam muito a minha atenção, e hoje, principalmente nesses dias que a gente tem vivido, diz assim: então o Sinédrio chamou os apóstolos e mandaram açoitá-los, e depois ordenaram que não falassem mais em Jesus, e assim o deixaram sair em liberdade. Olha o versículo 41. Os apóstolos saíram do Sinédrio, olha essa palavra, alegres, por terem sido considerados dignos
de serem humilhados pelo nome de Jesus. Que loucura isso. Irmãos, açoitar é justamente levar eles presos, tirar a capa, pegar chicotes com chumbos na ponta e ossos na ponta e dar. Ou, a gente não é especificado o tipo de açoite, ou pegar barras de ferro fino e dar. Raríssimos casos eram usadas varas de madeira. Eles apanharam e foram humilhados. E eles saíram felizes por ter o privilégio de serem humilhados por causa do nome. O que esses caras tinham em mente? O que eles tinham em mente? A palavra de Jesus. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, ao dizer: bem-aventurados. O que é bem-aventurado? Felizes. Felizes serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Oh, aleluia, aleluia. Irmão, não pense que crente é masoquista. Não pense que crente gosta de sofrer. Mas se ele precisar sofrer por causa de Cristo, ele sabe que valeu a pena. Ele sabe que teve um privilégio. Porque a lógica e a maneira de pensar é diferente da maneira que o mundo pensa. Qualquer outra pessoa, qualquer outra religião, apanhou, vai ficar triste. Apanhou, vai ficar angustiado. Apanhou, vai ficar deprimido. Nem vai dormir de noite. Falaram mal de você por ser cristão lá no serviço. Riram de você estar andando com a Bíblia. Te chamaram de chato porque você só sabe falar em Jesus. Ridicularizaram você porque você não enche a cara no bar. Riram de você porque você não trai a tua esposa. Não vai lá nos bordel. Riram de você porque você não fofoca de ninguém. Não fala mal da tua chefe. E você diz: não, é que eu sou cristã. Pode sair feliz. Se ridicularizarem você e se perseguirem no nível mais intenso, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Porque assim agradamos ao Senhor. Assim nós sabemos que estamos na vontade de Deus. E vale a pena sofrer por Cristo, sim. Essa é a lógica do verdadeiro cristão, da verdadeira igreja. Não precisa sair caçando açoites, caçando difamação. Isso vai vir naturalmente para quem é o verdadeiro cristão. Choca o mundo, como nós vimos anteriormente. Choca o mundo e vai ter alguma consequência. Quando isso acontecer, glorifica a Deus. Exalte ao Senhor. Eu me lembro, podia falar aqui de tantas perseguições que sofri na escola, ridicularizado, de praticamente apanhar na escola por ser crente. E aprendi que vale a pena. Muitos momentos a gente fica assim, uau, porque a gente é humano, mas quando nós se fortalecemos no Senhor, estamos conectados com o céu, a gente percebe que vale a pena. Certa vez, me lembro de um bêbado endemoniado, que algumas vezes foi com faca para a igreja para matar o meu pai. Por quê? Porque era o pastor. Porque era o pastor. E às vezes a gente fica, meu Deus, que loucura. Vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Quantas vezes, lá em Araxá, quando o pai era missionário, apedrejaram a igreja. Apedrejaram a igreja. Mas, por Jesus, meus irmãos, vale a pena sofrer. Isso aqui é o quê? É o que Paulo depois vai dizer: eu me glorio na cruz. Ele vai falar lá em Efésios 6, porque alguns estavam se gloriando na circuncisão. Daí ele faz uma jogada, né? E ele diz: olha, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. E lá na frente ele vai falar dos açoites que ele sofreu por causa do Evangelho. Ele vai dizer: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Isso aqui, irmãos, pode ter certeza, é galardão garantido. Sofrimento nessa terra, mas não negar o Senhor, permanecer firme.
galardão garantido para os fiéis. Eu vou encerrar, já passou o tempo. Enfim, meus irmãos, recapitulando, nesse capítulo 5, nós vimos que a verdadeira igreja não brinca com o sagrado. Por favor, leve Deus a sério. Leve Deus a sério, leve a sua vida espiritual a sério. Não brinque com o sagrado. E aqui, deixa eu só relembrar uma coisa. Muitos pensam que Deus era um Deus de justiça só no Antigo Testamento. Nós temos o caso de Ofni e Finéias, Acã e tantos outros. Aqui é Novo Testamento. Aqui Jesus já tinha vindo, Jesus já tinha morrido, ressuscitado. Aqui é tempo da graça. Mas Deus continua sendo justiça. Não brinque com o sagrado. Segundo, seja um crente que ande a tal ponto com Deus que você tenha percepção e discernimento do mundo espiritual. E repreenda demônios. Irmãos, os demônios, eles atuam em locais e maneiras que você, muitas vezes, nem espera. Por isso a palavra vai falar algumas vezes, armadilhas de Satanás, ciladas do diabo. Armadilha e cilada não é uma coisa que, eu estou vendo uma cilada ali, que legal, não. É uma coisa muito bem arquitetada, disfarçada para te destruir. Mas no poder de Jesus, o Senhor falou, em meu nome expelirão demônios. Repreenda demônios da sua casa, da sua vizinhança e assim por diante. Essa semana eu fiquei assim, coração apertado. No Facebook, alguém me mandou um vídeo de uma menina endemoniada, que estava se enforcando, jogada na terra, falando com voz de homem. Ninguém, o pessoal filmando com o celular, e ninguém conseguia parar. Veio alguns homens, ficaram segurando o braço dela, para ela não se enforcar, mas eles cansavam, não aguentavam, e ela voltava a se enforcar. De novo, daí veio um outro rapaz, tentou ali segurar ela, e eu não sei qual foi o fim dessa menina, porque o vídeo finaliza com ninguém mais dando conta dela, e ela se enforcando. Cadê um cristão lá, cheio de Deus, para botar a mão e expulsar aqueles demônios? Irmãos, nós precisamos estar revestidos do poder de Deus. O pastor Black, ele falou aqui no culto dos jovens, das experiências que eles tiveram ali no campo missionário, no Doe Suas Férias para Cristo. A guerra espiritual, uma mulher possessa de demônios, que ficou 4, 5 dias possessa por demônios, não comia, não bebia, fazia 5 dias, mas tinha mais força do que 4 homens juntos. E eles foram repreendendo. A gente precisa estar revestido, irmãos. A gente precisa estar revestido. No final, expulsaram todos os demônios daquela mulher. Mas está cheio de gente possessas, oprimidas. Pessoas que estão na droga, nos álcool, muitas vezes é espírito demoníaco. Muitas vezes doença é espírito demoníaco. E nós precisamos estar em oração, discernimento de Deus, para botar a mão e repreender. O Senhor nos autorizou a fazer isso no nome dEle. Além dessa marca, não esqueça que se você quer estar no time vencedor, ande sempre com Jesus. A igreja é triunfante, sempre triunfante. E, para finalizar, não esqueça que nós vivemos numa lógica diferente. Se sofrer por Jesus, para muitos parece loucura, na lógica do reino, vale a pena, porque é garantia de galardão. Amém? Irmãos, vamos dobrar o joelho e orar 5 minutinhos? Vamos exercer o poder da oração?